meu relógio novo, de Mark Twain, voz Iba Mendes. Meu belo relógio novo havia funcionado durante 18 meses, sem parar e sem um único desarranjo em qualquer parte do mecanismo. Acabei por considerá-lo infalível em seu juízo sobre o tempo e imperecível em sua constituição e anatomia. Um dia, melhor, uma noite, deixei-o cair. Afligiu-me um incidente, num qual vi o presságio de uma infelicidade. Pouco a pouco, porém, e sacudi os meus pensamentos supersticiosos. Para maior segurança, resolvi, entretanto, levá-lo ao principal relojoeiro da cidade para que o regulasse. O chefe do estabelecimento tomou-o das minhas mãos e examinou-o atentamente. Por fim disse: "Atrasa 4 minutos. É preciso empurrar o regulador para a frente." Tentei atalhá-lo, fazer compreender que o meu relógio regulava perfeitamente, mas não. Nenhum esforço humano poderia impedir o meu relógio de atrasar 4 minutos e o regulador devia ser empurrado para a frente. E assim, enquanto eu trepidava em volta dele, cheio de angústia, suplicando-lhe que deixasse o meu próprio relógio em paz, ele, fria e tranquilamente, realizou o ato infame. O meu relógio, é claro, começou a adiantar. Ao cabo de uma semana tinha sido acometido de uma furiosa febre de velocidade e o seu pulso atingiu o elevado número de 150 pancadas por minuto. No espaço de 2 meses, tinha deixado atrás todos os melhores cronômetros da cidade e andava mais de 13 dias à frente do almanaque. Estava em meados de novembro, gozando os encantos da neve, quando outubro ainda não tinha feito as últimas despedidas. Quanto a mim, andava adiantado no aluguel, nos pagamentos, em todas as coisas semelhantes, de tal maneira que a situação se tornou insuportável. Fui obrigado a levá-lo a um relojoeiro para regulá-lo novamente. Este perguntou-me se o meu relógio já tinha sido consertado alguma vez. Respondi-lhe que não, que nunca fora necessário. Lançou-me um olhar de maligna alegria e abriu o relógio imediatamente. Depois, tendo armado o olho com um diabólico instrumento de madeira, examinou o interior do mecanismo. "Este relógio exige imediatamente limpeza e lubrificação", declarou. "Depois regulá-lo-emos. Pode voltar daqui a 8 dias." Uma vez limpo, lubrificado e bem regulado, o meu relógio começou a andar lentamente, como um sino que dá badaladas a intervalos longos e regulares. Comecei a perder os trens, atrasei-me nos pagamentos, deixava passar a hora dos encontros. O meu relógio concedia-me graciosamente 2 ou 3 dias de prorrogação em meus vencimentos e, por fim, já deixava que me protestassem os títulos. Por viver na véspera, depois na antivéspera e assim por diante, e pouco a pouco, percebi que estava abandonado, solitário, perdido na semana passada, enquanto o mundo vivo desaparecia da minha vista. Parecia-me experimentar no fundo do meu ser uma simpatia nascente pela múmia do museu e um vivo desejo de ir conversar com ela sobre as últimas novidades. Fui obrigado a voltar a um relojoeiro. Este colocou o relógio em pedaços diante dos meus olhos e anunciou solenemente que o cilindro estava dilatado. Prometeu-me reduzi-lo às proporções normais em 3 dias. Depois deste concerto, o meu relógio começou a marcar a hora média, mas recusava-se obstinadamente a dar qualquer outra indicação. Durante a metade do dia não parava de roncar, uivar, gritar. Espirrava, resfolegava com energia, a tal ponto que me perturbava completamente os pensamentos, e não havia em todo o país um relógio que pudesse resistir-lhe. O resto do tempo, porém, adormecia e atrasava, divertia-se pelo caminho, até que todos os outros relógios, deixados à retaguarda, o tivesse alcançado.
de forma que, ao fim de 24 horas, aos olhos de um juiz imparcial, ele parecia chegar exatamente dentro dos limites fixados. Mas uma média não é senão uma meia virtude num relógio, e eu decidi levá-lo a um novo relojoeiro. Soube por ele que o pino de escape estava quebrado. Expressei a minha alegria por não ser coisa mais grave. Para dizer a verdade, eu não tinha a mínima ideia do que fosse o pino de escape, mas não quis deixar perceber a minha ignorância a um estrangeiro. Consertou o relógio, mas o infeliz perdeu de um lado e ganhou do outro. Partia de súbito, parava bruscamente, depois tornava a partir e ainda a parar, sem preocupação alguma pela regularidade dos movimentos, e dava uma sacudidela como uma espingarda ao ser disparada. Por algum tempo, para me proteger contra os coices do meu relógio, enxamucei o peito com algodão, mas por fim fui obrigado a recorrer a novo relojoeiro. Este último desmontou como os outros já haviam feito e examinou por algum tempo os destroços sob a lente. Depois deste exame disse: "Vamos ter dificuldades com o regulador." Recolocou o regulador no devido lugar e fez uma limpeza completa. O relógio começou então a andar muito bem, com o ligeiro detalhe de que, cada 10 minutos, os ponteiros se cruzavam como uma tesoura e manifestavam, desde então, a intenção de viajar em companhia. O maior filósofo do mundo seria incapaz de saber a hora por semelhante relógio, e de novo eu tive que me ocupar de remediar este desastroso estado. Desta vez era o vidro do relógio que estava mal colocado e impedia a passagem dos ponteiros. Além disso, muitas das rodas tinham de ser consertadas. O relojoeiro fez tudo isto da melhor maneira e, desde então, o meu relógio começou a funcionar excepcionalmente bem. Somente que, depois de ter funcionado bem durante meio-dia, as diversas partes do mecanismo começaram subitamente a funcionar ao mesmo tempo, zumbindo como um enxame de abelhas. Os ponteiros também se apressavam a andar em volta do quadrante tão rapidamente que era impossível discernir a individualidade de cada um e apenas se distinguia alguma coisa assim como uma delicada teia de aranha. O relógio venceu as suas 24 horas em 6 ou 7 minutos e depois parou bruscamente. Fui de coração magoado a um último relojoeiro e fiquei olhando atentamente enquanto ele o desmontava. Preparava-me para interrogá-lo severamente, porquanto a coisa tornava-se grave. O relógio custara-me $200 e com os consertos estava em 2 ou 3 mil. Subitamente, quando eu o examinava, reconheci no relojoeiro um velho conhecido, um homem que eu sabia seria mais capaz de repregar uma máquina a vapor inutilizada do que de consertar um relógio. O celerado examinou todas as partes do relógio com grande cuidado, como os outros haviam feito, e pronunciou o seu veredicto com a mesma segurança. "Faz muito vapor, o senhor devia deixar aberta a válvula de segurança." Por única resposta, assentei-lhe um formidável golpe na cabeça. O homem morreu e eu tive que fazer o seu enterro à minha custa. Para ler esse conto, acesse www.poeteiro.com.